Da mesma forma que eu preciso da direção do Espírito para que a igreja avance, para que o reino avance, há algo que acontece no meio de nós para que o evangelho não avance, para que a igreja não avance, para que o reino não avance. E a igreja só não avança, só não cresce, o reino só não progride por conta dos cristãos nominais. O que é um cristão nominal? Eu já preguei uma palavra que fala sobre isso. Cristão nominal é aquele que é salvo por Cristo Jesus, mas não está disposto em viver a vontade dele. Então eu digo que sou cristão, porque estou salvo, porque crio em Cristo. Isso me torna um cristão, isso me torna, alguém que foi salvo porque creu, confessou com a boca. Mas um crente nominal é uma pessoa que se diz crente nominalmente, porque agora, eu era aquilo outro, eu sei, são vários eu era, eu sou ex, agora eu sou de Jesus. Mas não está disposto a fazer a vontade do Senhor, então é crente só de nome, é crente só de boca, é crente só porque confessou Jesus, mas a sua prática de vida não condiz com aquilo que ele fala e com aquilo que ele vive. Não condiz com a verdadeira vida do Senhor. Por quê? Porque não está disposto a fazer a vontade de Deus. E a igreja do Senhor está cheia de crentes nominais, que tem nome de crente, tem nome de cristão, mas não quer viver a vontade do Senhor. E a pergunta do eunuco vai revelar bem isso. Quando ele pergunta no versículo 31, fala assim: como posso entender se não há ninguém que me explique? Ele tinha acabado de voltar do templo. E o que eles leem no templo? Ele tinha acabado de ir no templo, ele estava voltando de Jerusalém. Com certeza ele foi, abriu o livro, se leu o texto. Ele provavelmente poderia estar até tendo um texto que foi lido lá pelo sacerdote. Eles tinham o costume de ler o livro de Isaías quando se reuniam nos templos. E ele estava lendo o livro de Isaías. E ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele: não, como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Um homem importante como aquele, não teve ninguém para poder explicá-lo. Olha só, ele era importante, significa que ele tinha acesso. Ele não era qualquer um, ele não era qualquer plebeu, ele tinha acesso, querido, e não tinha ninguém para explicar a ele as escrituras. E por quê? As pessoas não entendem o evangelho então, pastora? Porque não temos gente disponível suficiente para ensinar as pessoas. Porque não há gente suficiente, disponível. E Jesus já nos alertava. Ele falou: o que Jesus vai falar? Ore ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores, porque os campos já estão maduros, os campos já estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. E Jesus vai falar: ore para o Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores, porque são poucas pessoas disponíveis para ceifar o campo, poucas pessoas disponíveis para fazer a vontade de Deus. Entenda, tem muita gente faminta, tem muita gente que quer entender a palavra, que quer compreender o evangelho, mas não tem quem explique. Não há pessoas disponíveis. O problema é que nós não temos mão de obra qualificada, preparada. Nós não temos uma igreja disponível, preparada, que ouve o Espírito de Deus. Por que, pastora, nós não temos mão de obra? Porque a maioria dos crentes não estão dispostos a dar um passo além da sua cadeira para poder ensinar o evangelho a alguém. Não estão dispostos a abrir mão da sua vida para poder ensinar o evangelho, para poder aperfeiçoar as pessoas, para poder levar a verdade do evangelho. Vivem o pior tipo de vida que poderiam viver. Pergunta: qual? Uma vida egoísta que só pensa em si. Uma vida egoísta que só pensa em si mesmos. E é por isso que o reino de Deus não avança. E é por isso que a igreja do Senhor não avança. Tanta gente na igreja, tanta gente convertida de uma maneira global. Quanta gente, você vê o número de evangélicos que cresce, mas nada muda, porque não estão disponíveis. Querem a salvação, não querem ir para o inferno, não querem ser condenados, querem os benefícios, mas não querem o trabalho. Não querem servir, não querem fazer a vontade de Deus. Acha que Deus está ali para fazer a vontade deles.
você, mas é o contrário. Você foi gerado, você foi chamado, você foi salvo para fazer a vontade de Deus.